Essa aqui é a minha obsessão do mês. Super saudável, proteico. É uma forma simples e comum de fazer bowl de iogurte, só que com uns toques e umas dicas diferentes. Vou te explicar tudo. Oi, gente! Estou vindo hoje com um estilo de conteúdo diferente, mas que vocês me pedem muito, que é sobre a minha alimentação. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque eu vou dar dicas além dessa receita que é maravilhosa, que encaixa em qualquer momento do dia. Mas antes de tudo, já deixa seu like, já se inscreve no canal, porque temos vários estilos de conteúdos novos toda semana, tá bom? Primeiro de tudo, acho que vocês já sabem que fui diagnosticada com lipedema no ano passado. E desde então eu fiz alguns ajustes na minha alimentação. E um deles é o cuidado com a proteína em toda refeição. Eu já me considerava uma pessoa que alimentava saudável. E isso já é algo muito bom. Você se alimentar saudável, você ter um olhar para o que você come, se são coisas mais naturais, menos industrializados. Porém, eu não tinha tanto um olhar para composição da minha refeição, certo? Então, nós temos que ter um cuidado de ter uma quantidade ideal de proteína e uma quantidade ideal de carboidrato. É muito mais comum e fácil a gente sempre ter refeições com mais carboidrato e menos proteína. E tem que ser, se for para ser uma coisa que tenha mais quantidade, que seja proteína. Mas a tendência da alimentação brasileira é ter mais carboidrato. Então já preste atenção nisso, na sua alimentação, em todas as refeições. Então é uma regra, em toda refeição nós precisamos ter uma quantidade no mínimo igualada de carboidrato e proteína, certo? Vamos começar por aí. Aqui eu tenho um snack que ele poderia se encaixar tanto no meu lanche da tarde quanto no meu café da manhã, mas aí eu teria que colocar ali mais alguns componentes para deixar ele que me sustente por mais tempo, né? Mas é basicamente iogurte com frutas e um snack que é o meu toque final e que potencializa a quantidade de proteína que tem na minha refeição. Mas aqui, antes de montar, porque ele é muito simples, ao mesmo tempo que é muito gostoso, mas é uma refeição muito simples de se fazer, basta você ter tudo em casa, né? Eu quero passar com vocês um detalhe da tabela nutricional, que vocês precisam, gente, parece coisa de louco, né, fazer isso, ou pessoas noiadas com o corpo, mas saber ler uma tabela nutricional pode mudar completamente a sua dieta. Isso é uma coisa muito básica que vocês precisam saber. Aqui, sem considerar a marca, né, aqui eu tenho dois estilos de iogurte. Um, que ele é somente um iogurte natural, tá? E o outro, ele é desnatado. Então, um é integral e o outro é desnatado. São iogurtes sem nada a mais, sem nenhum aditivo, sem adoçante, sem nada. A única diferença é que um é desnatado e o outro é integral. E aqui na tabela nutricional, um potinho de iogurte desnatado tem 84 calorias e o integral tem 124 calorias, mas o desnatado também tem mais proteína, ele tem 9 gramas de proteína, sendo que o integral tem 7,6 de proteína. Então, ambos são iogurtes, mas o desnatado ele ganha na questão calórica, ele ganha na questão de proteína. Então, o que eu faço para não ser também muito extremista? Porque, de certa forma, o desnatado ele não é tão gostoso, não é tão saboroso, mas assim, a diferença é muito mínima. E aí, eu criei o costume de dar uma misturadinha nos dois. Eu coloco em grande e maior quantidade o iogurte desnatado, uma quantidade menor o iogurte integral, só para dar um toquezinho. Mas você vai ver que até o seu paladar se acostuma com esses alimentos menos gordurosos, mais ideais.
Mas até que ele se acostume, você vai fazendo essa adaptação. Então, você precisa criar esse hábito de vou comprar um produto, estou entre tais... Faz essa comparação de tabela nutricional, olha ali a proporção de proteína, de carboidrato. Muitos produtos hoje colocam no rótulo proteico ou sem açúcar. Sempre tem algo assim, né? Mas quando você vai olhar a tabela nutricional daquele produto, você percebe que ele é proteico. Tem 2 gramas de proteína, sendo que tem 10 gramas de carboidrato. Então, de fato, ele é proteico, mas aquela proteína ela é risória, não devemos considerar, e o carboidrato é 5 vezes maior, em mais quantidade. Então, você não deve levar em consideração só o que você vê no rótulo. E sempre quando tá sem açúcar, quase sempre é sem açúcar branco. Aí, quando você vem no rótulo, o primeiro ingrediente, que é o que tem em maior quantidade, está lá, açúcar mascavo. Tá, gente, é um açúcar mais saudável, com menos química? Sim, mas é açúcar do mesmo jeito, tá? Então aqui eu ponho, aí eu venho e coloco assim uma colher de iogurte integral para trazer essa cremosidade ou esse sabor aí que vocês estão acostumados. É legal. Eu gosto dessa estratégia. Gente, eu falo para as minhas amigas que se eu um dia for pro BBB, eu vou ser cancelada. Porque eu tenho um péssimo costume, eu não tenho muita frescura. Então, se cai uma coisa no chão, eu pego e como. Se eu vou experimentar uma comida, eu pego a colher, passo na comida e coloco na boca. Eu ia ser cancelada sem saber por que eu tava sendo cancelada, que ia ser de nojeira. Mas ok. Aqui vem o toque principal, o detalhe desse iogurte com fruta. Porque é basicamente um iogurte com fruta, sem muito modificação. O ponto principal é, as frutas estão congeladas. Gente, acredita em mim, segura na minha mão e não solta, que essa faz toda a diferença. Eu gosto, já provei todas as frutas congeladas e cheguei no veredito que a melhor, uva congelada. Vamos tacar ela aqui. Depois, manga congelada. O que acontece? Ela já tá aqui há um tempinho, ela tá descongelando. Mas manga congelada. Amora congelada. Gente, é exatamente essa junção. É esses 3 junto, entendeu? Deixa eu lavar aqui minha mão. Não, Nicole, eu não tenho os 3. Então, se é pra ter só um que tem a amora congelada, ela é a top 1. Ela é a melhor das melhores das melhores. Isso aqui, gente, já tá muito bom. Já é uma alimentação saudável, proteica. Lembrando, o nosso iogurte tem quase 10 gramas de proteína, muito bom. Mas eu quero dar uma potencializada, eu quero dar uma adoçadinha, eu quero dar um tchu-tchu-tchu. Aí eu venho com o nosso segredinho, que é a semente de girassol caramelizada no mel. Pronto, gente, aí isso aqui vai deixar esse iogurte digno de uma cafeteria de Nova York. Não é nem de Goiânia, e nem do Brasil. Poderia ser do Brasil, porque o Brasil é bom demais. Mas, eu já postei no meu Instagram, não postei no YouTube, como que eu faço a receita dessa semente caramelizada. Mas, basicamente, gente, eu pego essa semente, coloco ela numa frigideira e coloco mel. Pronto. Fico mexendo nela até ela... Você vê que ela deu ali uma caramelizadinha, um trenzinho. Questão de 10 minutos ou menos. E aí eu venho com um toque meu, que eu venho com uma pitada de sal. Pra ficar aquele agridocezinho assim. E pra ela não ficar grudadinha, você vê que ela tá grudada uma na outra, você poderia colocar açúcar. Porque aí os granulados do açúcar vai deixar ela separado. Mas como eu quero uma coisa ainda mais saudável, eu não coloco açúcar, tá? Venho com essa semente aqui, gente, que é extremamente proteica. E coloco em cima do meu bowl de iogurte. Acabou. Eu fui por 7 anos vegetariana, né? Então, eu aprendi esses truques de coisas proteicas, que não fosse carne, né? De vegetais e tudo mais. E uma das coisas que eu mais comia era semente de girassol, porque ela é muito, muito, muito proteica. Isso aqui tá pronto, gente. Um bowl
de frutas congeladas com um adicional de semente de girassol, de abóbora, super proteico, super saudável e o melhor e mais importante, gostoso. Você pode colocar em qualquer refeição que ela se encaixa. Façam em casa, me digam o que vocês acharam. E eu tô comendo isso aqui, gente, quase todo dia. Minha obsessão. Há alguns meses. Se você gostou dessa receita, deixa aqui seu like. E se você fez, deixa nos comentários o que você achou. E se você modificou alguma coisa, me deixa a dica, porque eu também quero experimentar. Um beijo.